Vem aí denúncia com o maior repórter investigativo do rádio e da TV do Brasil. Ricardão, põe no ar e Daniel põe na tela. Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. Pois é, Datena, acabei de receber a informação aqui, vamos começar de trás para frente, porque finalmente, depois da denúncia feita aqui pelo Manhã Bandeirantes, pelo Brasil Urgente, foi liberado agora o carro do nosso ouvinte, Diego Martins de Lima. Acabou de ser liberado, já o Daniel vai colocar no canal no YouTube, para quem está assistindo, as imagens do carro dele, do Palio sendo liberado, com atraso, né? Para quem não acompanhou, o carro do nosso ouvinte, ele foi apreendido numa blitz, estava com a licença vencida, foi levado para o pátio da Avenida Presidente Wilson, no Ipiranga. Até aí tudo bem. Só que começou uma saga que terminou só agora, depois de mais de 10 dias, porque o diretor do pátio simplesmente não aceitava a documentação apresentada pelo nosso ouvinte Diego Martins Lima. Ele fez o que o governo manda a gente fazer, seguir o caminho mais fácil, que é o poupa-tempo. Há quanto tempo o governo de São Paulo bate no peito por ter criado o poupa-tempo, que facilita tudo, abrevia processos, enfim. O Diego usou esse site, usou esse portal do poupa-tempo, fez o pagamento, mas aí deu de cara com o diretor desse pátio, Marco Antônio Pereira, que se recusou a aceitar o que ele tinha feito. Vamos relembrar o que disse pra gente aqui o Diego, que é o dono desse Palio que finalmente foi liberado. Eu tive o carro apreendido por documento atrasado. Fiz o pagamento tudo certinho pelo portal do Poupa-Tempo. Fiz o pagamento das taxas, a liberação do veículo, o guinchamento, a estadia, fiz tudo certinho, fiz tudo pagamento. Fui lá fazer a retirada desse carro. Aí chegando lá, fiz as guias de pagamento, fiz tudo certinho lá. Ele falou assim que não ia liberar meu carro, eu com o ofício na mão, né, que o ofício de liberação do Detran, né, com o ofício na mão, ele falou que não podia liberar o carro, que não tem como liberar o carro por causa que o papel não é no Detran. E o meu carro já tem 10 dias já, praticamente quase preso, e tá tudo pago, não tem mais o que pagar mais o carro. O teu carro tá apreendido onde? No pátio Presidente Wilson, né? Aí, agora que eu peguei o ofício de liberação, eles não querem fazer a retirada do carro. Ele alegou que não é, que tem que ser do próprio Detran. Sendo que eu já fui no Poupa-Tempo hoje, acabei de sair do Poupa-Tempo, a mulher falou que tá errado, que o papel tá certo, que ele tem que fazer a liberação. Procurei se informar com 2 policiais de trânsito. O policial falou que tem que fazer a liberação, porque é isso mesmo. Não dá pra entender isso aí. Aí como que eu vou ficar com o carro apreendido se o carro tá tudo pago? Pois é, e ele que ele fala, ele não aceitou, ele quer que procure outro papel e tal. O tal do diretor desse pátio do Detran, é o Marco Antônio Pereira. Vale lembrar, o Marco Antônio Pereira foi aquele que agrediu, ameaçou com uma arma de fogo o nosso campeão paralímpico, Alain Fonteles. Isso foi mostrado com exclusividade pelo Brasil Urgente no final do mês passado, e foi exatamente nesse pátio, Presidente Wilson. E logo após essa reportagem do Brasil Urgente, o Detran anunciou com pompa e circunstância que o tal do Marco Antônio Pereira tinha sido afastado. Só que não. E eu falei com esse Marco Antônio por telefone para tentar entender a situação do nosso ouvinte, e vamos relembrar o que ele falou para mim quando ele descobriu que era a reportagem da Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir. A pessoa que fez o serviço, ele fez pelo local errado. E eu não consigo atender vocês com isso. Então, mas no Poupa-Tempo eles dizem que tá tudo certo. Tá bom, pelo Poupa-Tempo, não pelo Detran. Tá? O pátio aqui é do Poupa-Tempo ou é do Detran? É do Detran, mas o Poupa-Tempo ele é usado para vários serviços, inclusive serviço do Detran. Eu não consigo atendê-lo. Porque o governo orienta as pessoas a procurarem o Poupa-Tempo como uma forma de agilizar o serviço. Só que esse serviço eu não consigo atender, senhor. Mas aí como é que faz? Por causa dessa confusão entre Detran e Poupa-Tempo, vai ter que pagar mais os dias que o carro ficar aí no pátio? Chefe, se você fez uso do instrumento errado e ele te cobrar alguma coisa a mais, vai ser o meu colega lá do setor competente que vai te indicar. Então, mas o cidadão ele não pode ser penalizado pela incompetência do Estado. Com quem eu tô falando, que até agora o senhor não se identificou? Meu nome é Agostinho. Da Rádio Band, né? Isso. O senhor tá bancando canalha também, né? Canalha por quê? O governo atende mal o cidadão e eu que sou canalha? Até logo, senhor Agostinho, eu não consigo conversar com o senhor.
É isso, é exatamente isso. E como combinado, Datena, eu procurei ontem a Delegacia de Polícia do Ipiranga, que é a área onde está esse pátio. Aliás, quero agradecer o delegado Kleber Giovanni Ramos, que me atendeu muito bem, a escrivã Lara, muito bem atendido. Agradecer também, viu, Datena, o doutor Palumbo, delegado, o vereador Palumbo, que ouviu a nossa reportagem ontem aqui, já me ligou na sequência, dizendo que podia me ajudar se fosse necessário, me auxiliou e tal. Enfim, foi feito o boletim de ocorrência. Está aqui, boletim de injúria contra esse Marco Antônio Pereira. Aliás, falei com o delegado, foi lá mesmo, na delegacia do Ipiranga, que foi feita outra queixa contra ele da agressão física, da ameaça com arma de fogo feita contra o nosso atleta Alan Fonteles. Então, só na delegacia do Ipiranga, no 17º DP, já tem 2 inquéritos instaurados contra esse diretor do pátio da Presidente Wilson, o pátio do Detran. Aliás, ex-diretor, porque hoje pela manhã eu conversei com o diretor do Detran, diretor de fiscalização do Detran, Dr. Juan Sanches, que anunciou que já não é mais diretor desse pátio, o tal do Marco Antônio Pereira. Vamos ouvir o que disse, um trecho do que disse o diretor do Detran. Peço a atenção de todos aí, porque ele tenta amenizar essa história do canalha. Eu fiquei espantado com a reação que teve esse diretor ao comentar essa agressão verbal que foi cometida agora pelo ex-funcionário do Detran e pela insistência dele em dizer que ele estava afastado quando não estava afastado. Vamos ouvir a explicação do diretor de fiscalização do Detran, que falou agora pela manhã aqui comigo. O cidadão não tem culpa nenhuma no que aconteceu, ele pagou as taxas e os débitos do veículo no canal correto. Infelizmente nós já tivemos problemas anteriores e infelizmente o sistema tinha caído. Independentemente disso, o cidadão está nesse momento retirando o veículo lá no pátio da Avenida Presidente Wilson. Em relação ao nosso diretor que tomava conta lá do pátio, teve aquele problema, aquele incidente que ele foi envolvido lá no final do mês. Nós o afastamos do atendimento presencial. Ele não estava fazendo esse atendimento presencial mais. Enquanto isso, nós apuramos a responsabilidade. Abrimos um processo administrativo junto com o boletim de ocorrência e isso está tramitando. Agora, independentemente disso, por conta desse problema recorrente, achamos por bem demitido. Ele já foi demitido desde ontem. Agora, ele continuava fazendo o trabalho dele lá, ele continua atendendo, porque o caso da agressão feita contra o atleta paralímpico aconteceu no final do mês passado. E essa conversa que eu tive com ele foi agora essa semana, quer dizer, ele continuava ainda trabalhando lá. Não, mas ele não atendia o público, Agostinho. Mas eu liguei para ele, doutor, como público. Eu liguei para ele no telefone do pátio. Presencial, Agostinho, presencial. Não, mas doutor, desculpe, aí é uma meia solução. Quando o Detran diz que afasta o cidadão por uma acusação... Não é meia solução, Agostinho, nós precisamos abrir um processo administrativo e apurar a responsabilidade. Doutor. Né? Por isso, ele não atendeu mais público presencialmente. Ele atendeu, doutor, ele atendeu esse nosso ouvinte. Esse nosso ouvinte que foi retirar o carro foi atendido por ele presencialmente. Não, se atendeu errado e também esse é um dos motivos dele ter sido desligado. Isso já foi resolvido. Então, mas eu queria entender como é que o Detran afasta e ele continua trabalhando. Ele afastou, e nós afastamos para procedimento de apuração e ele ficou realizando atividades administrativas. Doutor, ele não ficou. Houve uma falha clara nesse caso. Mais uma falha e ele foi demitido também por isso, né? Ontem, durante a conversa que foi reproduzida aqui na Rádio Bandeirantes, em que eu falei com ele, quando ele descobre que é um repórter da Rádio Bandeirantes, ele me chama de canalha. Ouvi. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Então, na verdade, uma opinião pessoal que o Detran não endossa em maneira alguma nisso. O senhor considera como uma opinião só? Infelizmente, eu não tenho argumentação diferente para poder falar algo diferente disso. Não sei se foi agressão ou não, eu acho que foi uma opinião dele em relação especificamente à conduta que ele achou indevida da tua parte. É difícil opinar sobre isso. Isso, inclusive, também é um dos motivos que acelerou a demissão dele. Bom, eu registrei um boletim de ocorrência ontem de injúria, porque em nenhum momento eu agi de forma indevida com ele, liguei como um cidadão que sou para obter informações. Quando ele me pergunta quem eu sou, eu me identifico com meu nome, ele identifica como repórter e aí simplesmente ofende.
ofendeu um repórter, mas podia ser... Isso, Agostinho, está errado isso, não vamos compactuar com esse tipo de coisa, não. E acho que a melhor resposta que o Detran deu é aquilo que a gente acabou de falar, o afastamento definitivo dele. É uma resposta tardia e pela metade, na minha opinião, viu, Datena? Mas antes tarde do que nunca, porque esse cara tinha um poder lá dentro que a gente não sabe qual era esse poder. Agora precisa ver se ele não deixa ramificações lá. Eu gostei da posição do Detran de mandar o cara embora. Eu achei que não devia ter outra posição. Achei que foi uma posição bem colocada. O que eu acho é que deveria registrar queixa também na corregedoria, porque ele é aposentado. Sim. Esse cara não pode levar nome de policial militar, chamando pessoas de canalha, apontando arma para gente com necessidades especiais, apesar de ser um atleta paralímpico que lida com isso muito bem e na realidade, se for falar para a pessoa que é deficiente aí, deficiente de caráter é esse cara aí. O Alain Fontaines, ele reagiu de acordo com um sujeito de personalidade e que lida muito bem com o fato de não ter duas pernas. Vai andar sem duas pernas aí para você ver se é legal. Vai competir sem duas pernas aí. Então, é o caso que eu estava assistindo uma Olimpíada, uma Paralimpíada, comecei a chorar no sofá. É porque o menino com problema de talidomida, sem braço, sem perna, nadando fantasticamente bem, e eu no sofá deitado, engordando, depois tive infarto por causa disso. Falei, pô, os caras chamam os caras de deficiente sou eu aqui, engordando, esperando a morte chegar, e um menino desse aí dando um baita show. Então é inversão de valores aí, né? Deficiente moral é esse cara que aponta a arma para o outro, é criminoso, porque é crime apontar a arma para o outro, entendeu? A polícia tem que investigar isso, nós vamos ficar em cima disso da investigação do boletim de ocorrência, se isso vai ser apurado mesmo, nós vamos ficar em cima e vamos registrar uma queixa na corregedoria também. Aliás, uma pena que eu não tenho o telefone do corregedor aqui, que tinha me dado um cartão, é um cidadão agradável e tal, mas isso não depende nem dele, tem que ser registrado formalmente uma queixa contra esse cara da corregedoria que não merece levar nome de policial militar. Outro dia, 2 policiais militares aposentados perderam a vida, com certeza, ganhando muito menos que esse cabra aí, que eu não sei como é que ele ganhava, mas ganhava, né? Perderam a vida fazendo escolta de carro que carregava eletrônico, porque o policial já da ativa tem um salário de fome, que esse governador diz que é a melhor polícia do Brasil, mas paga um salário de fome para o cara enfrentar ponto 50, crime organizado, a Guarda Civil Metropolitana a mesma coisa, e também a Polícia Civil de São Paulo, né? Jogadas no lixo. Esse é o grande detalhe. E, de repente, 2 caras que aposentaram, não tem dinheiro nem para comer, tem que fazer escolta de carro e morreram fuzilados com tiro de fuzil. Entendeu? Então, não merece esse cara levar a cargo da Polícia Militar nas costas, mesmo que da reserva. Para mim, esses policiais, na sua grande maioria, são heróis e principalmente sobrevivem com uma porcaria de salário, como a maioria do brasileiro, que quase nem emprego tem, ou se tem emprego, morre de fome também com um salário miserável. Esse é o detalhe. Pelo menos o Detran mandou esse cara embora. Mas as outras providências legais nós vamos acompanhar, né, Guto? Sem dúvida nenhuma. Aliás, vamos ficar atentos, né? Porque vai ser publicada amanhã a exoneração dele, né? Porque também tem isso, né? Demite um dia, depois contrata lá na frente. A gente já viu essa história acontecer, né? A gente já viu acontecer isso, ficar de olho no tal do Marco Antônio Pereira para ver se ele sai de vez mesmo do Detran. E só uma informação importante, segundo o diretor Dr. Juan Sanches, se alguma outra pessoa passou por algum problema parecido nesse pátio Presidente Wilson, pode procurar o Detran. Vai ser ressarcido se pagou a mais. No caso do nosso ouvinte Diego, esses dias a mais em que ele foi obrigado a deixar o carro lá por causa dessa ação indevida do ex-diretor, isso vai ser ressarcido também. Então, se alguém passou por alguma dificuldade parecida com essa, pode procurar o Detran. A promessa de que se houver ilegalidade vai ser ressarcido.